Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 16 de dezembro. Agora na Espanha são 11 horas e 8 minutos, no Brasil 7 e 8 da manhã. Vocês vejam que a BTC nas últimas horas mostrou para que serve uma banda de VWAP mensal. A gente agulhou para baixo da VWAP mensal, chegamos a fazer a mínima em 16.950. Nesse momento o corpo real está travado na própria VWAP mensal, mas a gente segue transitando na banda superior da banda de VWAP mensal. A gente chegou a bater naquele patamar que eu reportei, que foi a VWAP mensal do mês 11, chegamos a fazer 18.387 e aqui havia uma parede de venda brutal e ela acabou voltando para testar a VWAP mensal, mas atingiu aquele target que a gente reportou, bateu 18.387 e veio prestar continência para a própria VWAP mensal. Numa movimentação que eu considero normal, a gente muito provavelmente não vai perder a VWAP mensal. E o próximo candle aqui no diário deve ficar engolfado pelo candle de hoje. No squeeze aqui a gente meio que rejeitou a incursão definitiva para dentro da nuvem, que está representando uma poderosíssima resistência. A gente tinha feito um corpo real para dentro. Esse corpo real aqui vendedor ficou ali travadinho na base da nuvem, mas esse aqui de hoje, dia 16 de dezembro, acabou voltando para testar a mediana do canal de Keltner e acabou saindo de volta para baixo da nuvem, mas é bem provável que o próximo candle volte a testar de baixo para cima a nuvem. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue estreitando, o que indicia que os compradores ainda estão num movimento de retomada do controle da BTC. O MACD também vai na mesma linha, exponencial curta e lenta, ambas estão migrando para a banda superior da métrica, em que pese a exponencial curta ter dado uma leve emborcada para baixo por conta da volatilidade das últimas horas. Mas segue o game no médio curto prazo. A tendência é que a gente venha aqui buscar essa região de suporte aqui no patamar de 18.300, 18.400, para aí sim, que a gente já bateu, aí sim formar uma subonda 2 para numa subonda 3 buscar 21.500, talvez 21.600 e continuar essa pernada impulsiva. Na minha leitura, nada mudou. O que ficou repisado é a volatilidade da BTC, que acabou sentindo a volatilidade do mercado financeiro tradicional, já que vem uma recessão forte por aí. Os analistas estão dando conta de que, aliado a vencimento de opções, né, já vou analisar aqui as notícias financeiras tradicionais, a forte venda de ações tem relação com rumores de uma forte recessão e vencimento de opções. No intraday, a BTC nesse momento está esgarçando a lower. Já ofertei agora um sinal na sala de sinais, justamente porque a gente ameaçou aqui perder a lower, agora ela está num movimento de consolidação em direção à VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar mais sinais assim que abrir um ponto seguro de entrada, e vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, 70% da rede Ethereum está censurando transações, principalmente de wallets que fazem uso do mixer Tornado Cash. A ETH, na verdade, está cumprindo o compliance do controle de ativos, vamos colocar assim, e rejeitando transações de wallets que tenham feito uso de protocolos considerados inadequados pela política anti-lavagem de dinheiro. Enfim, é a ETH se conformando às normas de compliance norte-americanas. A migração do Proof of Work para o Proof of Stake com certeza teria essa consequência. E Sam Bankman-Fried está custodiado numa prisão nas Bahamas que já foi denunciada por condições insalubres e tratamento degradante, em que pese haver também denúncia de que ele estaria recebendo tratamento privilegiado dentro dessa unidade prisional. O fato é que ele está numa unidade prisional já denunciada por condições insalubres, inclusive com infestação de roedores dentro da unidade prisional. Enfim, o Sam Bankman-Fried não acatou a orientação dos advogados,
saiu dando entrevista à torta e à direito, falando um monte de bobagem e agora foi parar na cadeia. Além de tudo, também porque ele se apropriou indebitamente dos recursos dos clientes. Mas as declarações dele acabaram facilitando a vida dos promotores norte-americanos. E o Silvergate Bank enfrenta uma ação coletiva civil de usuários da FTX, já que esse banco teria facilitado a remessa de divisas dos Estados Unidos para as Bahamas. Enfim, mais uma corporação empresarial diretamente atingida pelo crash, pelo colapso da FTX. E, gente, a China e a Rússia seguem comprando ouro desesperadamente. A Rússia já desdolarizou totalmente a economia e está criando e já indexou, inclusive, o rublo ao ouro. E a China não para de bater recorde em compra de ouro. Isso para a BTC vai ser bom, essa desdolarização do planeta. É possível que os chineses despejem os seus treasuries norte-americanos. Isso sim colocaria os Estados Unidos numa posição muito sensível se efetivamente os chineses resolverem se livrar dos títulos norte-americanos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Pode ser que a mãe de todas as crises esteja chegando por aí. É a desdolarização do planeta. E a venda de ações acaba se intensificando com rumores de uma forte recessão e também de vencimento de opções. O que acabou impondo o tombo da Nasdaq ontem, que também agora hoje segue caindo. Ontem caiu mais de 3%, agora a Nasdaq Futuro está menos 0,98%. Vamos ver como vai se comportar a Nasdaq hoje durante o dia. E a Bielorrússia anuncia que o Putin fará a primeira visita em anos. O presidente bielorrusso, o Alexander Lukashenko, que desde o início da guerra russo-ucraniana apoiou Vladimir Putin, apoiou o Kremlin, vai receber o Putin com pompa e circunstância na Bielorrússia, na vizinha Bielorrússia. E os casos de suborno do Catar sobre integrantes do Parlamento Europeu ainda está rendendo. A eurodeputada Eva Kaili que está presa, né? Teve um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão contra ela. A promotoria de Bruxelas pediu a prisão dela e ela sofreu uma busca e apreensão. Foram encontrados 1,5 milhão de euros em dinheiro na casa do pai dela. Enfim, aqui na Europa a coisa é mais complicada. Não é tão fácil assim ficar impune com relação a casos de corrupção. Muito provavelmente esse escândalo é só a ponta de um iceberg, porque o Catar conseguiu arrancar do Europarlamento decisões que, para analistas, eram completamente insólitas e descabidas. Muito provavelmente isso aqui vai render muita notícia ainda. E os promotores reportaram para a imprensa que eles iniciaram a investigação em razão da vida glamurosa de alguns integrantes do Europarlamento, com barcos e iates acima de 100 pés e muita ostentação, festa para todo lado, e principalmente no caso da Eva Kaili, a europarlamentar grega, que ostentava bastante, e isso despertou uma pulga atrás da orelha de alguns promotores de Bruxelas, e que foram puxando o barbantinho e acabaram chegando nesse caso de corrupção do Catar, que teria comprado europarlamentares para que eles decidissem a favor do Catar. Enfim, gente, a BTC segue acumulando. A gente basicamente visitou a VWAP mensal aqui dentro da nossa banda. É normal o ativo, depois da virada da banda de VWAP mensal, visitar o patamar da VWAP mensal do mês anterior, como a gente fizemos a máxima em 18.387. Agora a gente presta continência
para a própria VWAP mensal e alivia os indicadores de sobrecompra para continuar a nossa pernada impulsiva. Muito provavelmente, agora o nosso próximo alvo é justamente esse último topo aqui, 18.300, para se romper, buscar 21.600. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Algorand e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.